Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Como eu já comentei com vocês aqui diversas vezes, muitas das ideias que eu tenho para criar vídeos são baseados nos comentários, nas perguntas que vocês fazem abaixo dos vídeos que eu vou postando aqui, tá? E às vezes eu até leio perguntas que, embora eu veja que elas são frequentes, eu penso, poxa, mas eu já falei sobre isso, mas eu entendo que eu falei muito pouco, muito superficialmente e que então vale a pena trazer um vídeo mais completo. O vídeo de hoje é mais um desses exemplos onde eu já citei, pincelei parcialmente em alguns outros vídeos sobre esse assunto, mas vamos lá. Vamos esgotar o assunto para que fique claro para vocês, de uma vez por todas, a relação da crononutrição, né? Ou seja, como que o corpo vai mudando a sua fisiologia ao longo do dia, o que são as alterações fisiológicas que vão mudando desde a hora que você acorda até a hora que você dorme e algo extremamente importante sobre isso, pensando na nossa última refeição do dia para otimizar a nossa saúde e evitar algumas das principais alterações que a gente encontra hoje nos pacientes que procuram o nosso atendimento. Então vamos falar o seguinte, ó, vamos falar sobre a nossa capacidade de pH, tá? O pH do estômago, isso aqui era para ser um estômago, Fernando, ó, isso aqui é o nosso esôfago. Aqui embaixo do esôfago, na transição dele com o estômago, existe um anel que a gente chama de esfíncter esofágico inferior. Aqui a gente tem o piloro, o anel do piloro, que é um outro anel que vai impedir a passagem direta, né, do conteúdo gástrico do estômago para o duodeno. Então, uma revisão de fisiologia muito breve é o seguinte: quando você come o alimento ele desce para o estômago, passando então por este esôfago aqui, tá? E o esôfago, a comida que desce, ela desce levemente ácida, quase nada ácida. Por quê? Porque as enzimas da boca, da saliva, são levemente ácidas, ou seja, o esôfago ele não tem que tolerar comida ácida descendo, tá? Então, uma vez que a comida desça aqui, cai aqui, então vamos imaginar que eu tenho um pedaço de comida, o que vai acontecer? Eu vou fechar tanto esse esfíncter esofágico inferior quanto o piloro. Isso aqui fecha para que o estômago se transforme numa câmara digestiva. O que é a digestão? É transformar o alimento que não está apto a ser absorvido, porque ele está em pedaços grandes, macronutrientes, eu tenho que transformar ele em pedaços tão pequenininhos a ponto de que o meu intestino possa absorvê-lo. E para que isso aconteça, eu vou produzir ácido clorídrico, vou utilizar enzimas digestivas para fazer essa orquestra toda acontecer aqui, essa orquestra que a gente chama de hidrólise, né? Hidrolisar o alimento para melhorar a absorção a nível de intestino, né? Que depois tem o intestino, ok? O pH é uma escala logarítmica que a gente fala assim, ó, quanto mais baixo for o pH, mais ácido ele é, ok? Quanto mais baixo o pH, mais ácido. Bom, aí a gente vai entender que alguns alimentos, né, são diferentes e precisam, portanto, de necessidades de pH diferentes. Qual é o tipo de alimento que necessita do pH mais baixo, ou seja, mais ácido? São as proteínas animais, tá? O que entra aqui como proteína animal? As carnes, os ovos e os lácteos, né? Os lácteos, tá? Então, o queijo, o ovo, uma carne, seja ela vermelha, seja ela de frango, seja ela de peixe, isso aqui vai precisar de pH extremamente ácido aqui. Por quê? Porque quem vai abrir esse anel piloro é o próprio pH do estômago. Então, se você comeu um pedaço de frango, isso daqui é frango, tá? O frango. Qual é o pH que você precisa aqui para fazer a digestão?
você vai precisar de um pH de 2,5 até 2, tá? Ou seja, um pH muito ácido para fazer a digestão desse alimento. Se o que está aqui dentro é frango, quando o pH chegar em 2, 2,5, o próprio pH vai servir como gatilho para a abertura dessa porta aqui, né, que é o esfíncter do piloro, e agora a comida então vai passar para o intestino, ok? Se você comeu, sei lá, um prato de legumes, verduras, um carboidrato complexo, uma mandioca, uma batata doce, ou frutas, né? Qual é o pH que você vai precisar aqui? O pH mais ou menos 4, 4,5 já é o suficiente para fazer a digestão de carboidratos complexos, legumes, frutas, tudo isso, tá? Então fica muito óbvio que você precisa de uma acidez menor para fazer a digestão se você não consumiu, então, uma proteína animal aqui. Pois bem, então vamos entender um pouquinho sobre a crononutrição. Um dos principais mediadores da regulação do pH do corpo, do estômago, além de outros mecanismos, que até como eu falei aqui, né, depende do que caiu aqui, se o que você jogou no teu estômago foi um pedaço de mandioca, o estômago não vai precisar de um pH muito ácido, ele nem vai chegar num pH de 2, 2,5, por quê? Porque não precisa, não tem essa necessidade de um pH muito ácido para fazer a digestão, né? Esse é um dos mecanismos regulatórios. Porém, um dos mais importantes aqui é o próprio cortisol. O hormônio conhecido como hormônio do estresse, o cortisol, ele tem influência sobre o pH do estômago. Veja bem, ele vai interferir. Tanto é que a gente sabe disso que existe uma tal de gastrite nervosa. Quem já não ouviu falar que existem vários tipos de gastrite? Uma delas é a nervosa, né? A pessoa que está em mediante estresse, ela produz muito cortisol. E o cortisol em excesso, ele vai ter um impacto aqui do seguinte, ele vai gerar uma acidez muito grande, ele vai fazer com que a acidez aqui no estômago fique em torno de 2. E além de gerar uma acidez muito grande, o próprio cortisol diminui a produção da camada protetora aqui na parede, porque o estômago tem uma proteção na parede do estômago, que é justamente uma proteção contra esta acidez, né? O 2 de acidez aqui significa muito ácido clorídrico, isso machucaria a parede do estômago, o estômago produz uma espécie de muco, né? Um muco que quando o cortisol está muito alto, esse muco é diminuído. E aí expõe a parede do estômago a uma vulnerabilidade maior. Somando isso ao aumento da acidez gerada pelo cortisol, você tem uma gastrite, tá? Eu usei esse exemplo e contei da gastrite, mas vamos lá. Vamos falar de uma pessoa normal, que ela não está estressada, ela não está produzindo muito cortisol, ela está produzindo cortisol fisiológico, o cortisol normal, que deveria estar produzindo. Como é a produção de cortisol ao longo do dia? Ó, gráficozinho, aqui é o tempo e aqui é o cortisol, tá? O cortisol, ele vai ter um pico maior aqui entre 7 e 8 horas da manhã, então um pico maior, ele dá uma quedinha. Depois, quando for aqui em torno de 13 a 14 horas, ele tem outro pico. E depois a queda dele é assim, ó. Quando chega aqui 18 horas, 19 horas, o cortisol ele caiu muito. Ou seja, o cortisol às 18 horas, ele não tem a capacidade de ajudar o estômago a manter uma acidez boa, propícia para fazer uma digestão de proteínas animais, tá? Isso não é o Samuel que está falando, isso é o próprio estudo do cortisol. A gente sabe, quando faz inclusive teste de cortisol salivar, quando faz sanguíneo, a gente tem que considerar que o resultado do exame de cortisol tem que ser avaliado baseado justamente no horário. Por quê? Porque se a gente pegar
um cortisol, vamos supor, cortisol no sangue, tá? Do paciente está 5 e esse cortisol ele foi colhido às 7 da manhã, tem alguma coisa errada, tem que pesquisar uma síndrome de Addison, uma fadiga muito grande, né? Uma perda da função da adrenal. Por quê? Porque naquele momento, 7 da manhã, o cortisol do paciente tinha que estar em 15, 17, 18, né? E se eu pegar um cortisol de 15, 17, 18 no meio da tarde, tá tudo errado, porque ali existe uma queda natural fisiológica, tá? Então, sabendo disso, entendendo que o cortisol, a partir das 3 horas da tarde, vai tendo um declínio muito grande, a gente sabe que a capacidade digestiva noturna, ela também não é muito boa. E aí vem até uma reflexão aqui, né? Obviamente não é uma afirmação, mas é uma coisa que eu acredito, tá? Eu acredito que isso tudo seja altamente natural e fisiológico, pensando no homem das cavernas, que ele não se expunha à caça noturna. Ele não saía para caçar quando não tinha mais sol. Era muito perigoso sair para caçar, né? Às 20 horas entrar na mata para caçar um javali, opa, é perigoso. Por quê? Porque você pode ser picado por uma cobra que você não viu, né? Tem diversas coisas que podem colocar a vida desse homem primitivo em risco. Aí você vai falar, Samuel, mas eu não sou homem primitivo. Hoje em dia eu tenho acesso, eu vou no supermercado e posso comprar comida às 20 horas da noite sem correr riscos. Ok, eu concordo, evoluímos para isso, mas o nosso corpo não evoluiu junto de nós, né? Ele continua tendo aquela queda do cortisol a partir das 15 horas, fazendo com que à noite nós devêssemos então respeitar e não consumir proteínas animais. Por quê? Porque a não digestão adequada à noite da proteína animal, ela pode trazer basicamente aqui 2 problemas, né? Um deles é algo extremamente comum, que é o tal do refluxo. O que é o refluxo? É quando então a comida que está no estômago, por não ser digerida adequadamente, ela volta para o esôfago e agora ela volta queimando o esôfago, porque por mais que não tenha chego num pH de 2 à noite, pelo menos o paciente consegue chegar num pH de 4, 4,5. E mesmo isso aqui não sendo tão ácido quanto o 2 4, 4,5 já é o suficiente para queimar o esôfago, gerando uma esofagite. E se isso não for tratado, vai gerar o tal de esôfago de Barrett, né? Esôfago de Barrett é uma lesão, inclusive, pré-câncer, pré-cancerígena, tá? Então, olha só, será que o refluxo é comum hoje em dia? É só você olhar o número de venda de remédios do tipo omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos esses prazóis da vida, né? São prescritos diariamente para uma grande massa da população. Então, um dos erros nutricionais que pode levar ao refluxo já é o consumo de proteína animal à noite, tá? Mas vamos lá, esse não é o único erro. Existem muitos outros erros, como beber refrigerante, consumir farinha, né? Um monte de coisa que as pessoas comem que por si só já vão gerar uma esofagite, um refluxo, independente da hora que elas consumirem isso, tá? E qual é o outro grande problema além do refluxo, então, que pode ser encontrado nos pacientes, uma vez que não haja uma boa digestão noturna das proteínas animais. Como a proteína aqui não vai ser digerida muito bem, porque ela não conseguiu ter o pH de 2, essas frações de proteínas animais não digeridas, elas vão chegar aqui no intestino, né? Pedaços não digeridos, e aqui vai gerar então um estado de putrefação, né? Que será feito a partir de um grupo de bactérias chamadas de proteobactérias, tá? Tudo junto se escreve aqui, ó, proteobactérias. Essas proteobactérias, elas são bactérias gram-negativas geradoras de um processo de disbiose, né? Alguns exemplos aqui de proteobactérias que vão se alimentar da carne, da proteína animal não digerida, são putricina, cadaverina, a gente tem também a trimetilamina, que é uma amina biogênica, então a gente vai encontrar isso no intestino e esse tipo de proteobactéria aumenta o risco de câncer coloretal, aumenta o processo de desbiose e o processo de desbiose, como todo mundo aqui já conhece, diminui a capacidade de síntese
de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina, fazendo com que o paciente possa ter mais probabilidade à depressão, à ansiedade, a déficit de atenção, né? Aquele famoso TDAH, crises de surto de pânico, né? Crise de pânico, também vai diminuir o sistema imunológico, fazendo com que tenha muito mais propensão a desenvolver doenças banais, que normalmente não desenvolveria, mas pelo sistema imunológico estar depletado, a pessoa fica mais imunodeprimida, entre outras coisas como enxaqueca, acne, tudo que a gente já mostrou aqui que está diretamente associado ao processo de desbiose intestinal. Então, essa dica aqui, né, de fazer a retirada da proteína animal noturna e colocar então aqui um alimento de digestibilidade muito mais fácil, né? E obviamente sempre seria indicado que isso fosse feito, esse acompanhamento com um nutricionista que estuda o processo de fisiologia intestinal. E lembrando que se o paciente já está com essa desbiose, já está com esse refluxo, tudo isso é reversível, né? Fazendo uma boa adequação nutricional, considerando a crononutrição, né? Considerando as alterações do corpo fisiológicas ao longo do dia e muitas vezes também necessitando, obviamente, de uma prescrição por um período de tempo de talvez enzimas digestivas, probióticos, né? E outros suplementos que podem ser prescritos por médicos ou profissionais da nutrição, né? Com essa capacidade aqui de estudar, infelizmente nem todo nutricionista, quando se forma, busca essa informação complementar, né? Isso na faculdade de nutrição às vezes não é nem trazido, né? Às vezes, né? Isso não é uma regra, mas enfim, a ideia do vídeo era essa, é trazer para vocês o como acompanhar a fisiologia do corpo e oferecendo então ao longo do dia o melhor tipo de alimento e à noite a gente ter essa capacidade de entender que precisamos de algo muito leve para que o estômago possa fazer a digestão rápida e que você não vá para a cama deitar e dormir com um pedaço de picanha digerindo no teu estômago até as 4 horas da manhã, porque isso também vai impedir o teu processo de um sono reparador, comprometendo a síntese de hormônios noturnos, como por exemplo a testosterona, a progesterona, o estradiol, né? E também o próprio GH, que é um hormônio muito importante para frear, para minimizar a velocidade do nosso processo de envelhecimento. Então, mais essa dica, né? Comer algo leve à noite fará com que o teu sono seja muito melhor. E se a gente parar para analisar, além dos omeprazóis, lansoprazol que eu comentei aí, outra classe de remédio muito vendida são os indutores do sono, né? Roipinol, diazepam, Rivotril, todos esses remedinhos que muitas vezes podem estar sendo prescritos porque o paciente ele não soube fazer uma boa escolha nutricional do alimento para o seu jantar. Bom, esse vídeo era apenas um toque aqui, uma dica, né, para você entender os motivos pelos quais você precisa escolher o melhor tipo de alimento para cada fase do teu dia. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novas mensagens sobre saúde toda semana aqui para você. E lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.